Que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Agradecemos muitíssimo a sua audiência, a sua participação na nossa egrégora de estudos nesse programa Lux Esotérica, que tem o objetivo de trazer diariamente durante a semana, de segunda a sexta-feira, os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando com vocês da espiritualidade humana. Mas hoje nós estamos realmente alterando aqui o ritmo do nosso estudo para aproveitarmos, meus amigos, esse momento de bênção, esse momento de elevação espiritual, que é realmente uma grande festividade que engloba todo o nosso planeta, todos os seres que se dedicam verdadeiramente à luz, à espiritualidade, sentem algo diferente, meus amigos, nessa época do ano. As luas cheias do mês de abril, do mês de maio e do mês de junho, meus amigos, todas elas são luas muito especiais. Primeiramente porque a própria ocasião do plenilúnio, da lua cheia, é por si só um momento iniciático, queridos ouvintes. Porque nesse instante estão perfeitamente alinhados o Sol, a Terra e a Lua. E aí, meus amigos, há condições de determinadas energias do corpo humano responderem mais prontamente às energias e às bênçãos que vêm do plano espiritual. E na lua cheia do mês de maio, meus amigos, dentro do calendário espiritual da Grande Fraternidade Branca, é um momento que é conhecido como o Festival de Vesak. E também, meus amigos, para o mundo religioso, especificamente entre os budistas, tibetanos, chineses, indianos, esse mês também é especial, porque no mês de maio se comemora não só o nascimento, não só o desenlace do Senhor Buda, que aconteceram ambos nesse mês de maio, mas também, meus amigos, um terceiro evento aconteceu no mês de maio, em cerca de 600 anos antes de Cristo. No mês de maio foi quando aquele que foi e que nasceu, o príncipe Siddhartha, meus amigos, se transformou no Buda, ou seja, no primeiro dos entes dentre os espíritos humanos que evoluem no nosso grupo evolutivo, meus amigos, que atingiu a libertação total, aquilo que é conhecido entre os místicos como o Nirvana. E esse atingimento, meus amigos, foi uma felicidade não apenas individual para este indivíduo que é o Senhor Buda, mas foi uma felicidade, uma bênção para toda a humanidade. Porque cada vez que um iniciado se transforma em um mestre, e quando um mestre atinge iniciações ainda maiores, como foi o caso do Senhor Buda, que já tinha a 7ª grande iniciação dentro dos rankings da Grande Fraternidade Branca, ele, ao atingir a 8ª grande iniciação, a iniciação de Buda, trouxe uma elevação, uma bênção, realmente toda uma elevação, meus amigos, do nosso gênero humano, por meio da sua ampla espiritualidade, por meio do magnetismo que foi gerado, que foi tão intenso, meus amigos, que muitos dos discípulos que se encontravam com o Senhor Buda atingiram o arhatado simplesmente pela elevação energética que aconteceu quando houve este grande evento cósmico, meus amigos, que foi o atingimento do Budato pelo mestre Senhor Gautama. E ele, meus amigos, que durante muitas e muitas encarnações trabalhou, meus amigos, por esse atingimento. Quando ele atingiu o Budato, ele já se encontrava no grau de mestre. E
nas encarnações passadas do Senhor Buda, ele já era, meus amigos, dentro dos cargos da Grande Fraternidade Branca, ele já ocupava o cargo de grande instrutor do mundo, que hoje em dia é ocupado pelo Senhor Maitreya, pelo grande atual instrutor dos anjos e dos homens, conhecido também no Ocidente como Cristo. Mas antes que Maitreya assumisse esse cargo, quem o ocupava era o Senhor Buda. Então, durante uma longa sequência de encarnações, ele esteve no seio das grandes civilizações da humanidade, pregando, meus amigos, a doutrina da luz, a doutrina do amor, a doutrina da fraternidade e principalmente a doutrina da sabedoria. Ele esteve entre os gregos como Orfeu, ele nasceu no Egito como Hermes, o verdadeiro Hermes, meus amigos, o Hermes histórico, foi uma encarnação anterior do Senhor Buda. Também esteve ele na Pérsia, meus amigos, como Zoroastro, e uma série enorme, meus amigos, de encarnações, onde periodicamente, cerca de entre 2 a 3 mil anos de intervalo, ele se reencarnava e uma vez mais inspirava os homens a elevarem a sua consciência. E ao atingir o Nirvana, meus amigos, haviam, como há a todos os que atingem esse ponto, meus amigos, diante do Senhor Buda haviam 7 opções, 6 das quais levam o espírito humano para outras dimensões, para outras esferas, ou até mesmo para o gozo que é praticamente eterno, meus amigos, do Nirvana, enquanto durasse a evolução do nosso planeta, do nosso sistema de mundos. Mas o Senhor Gautama fez um voto, meus amigos, um voto que nós temos que comemorar, que nós devemos venerar e respeitar, porque ele escolheu, meus amigos, como já era a sua propensão, continuar a seguir a linha dos Bodhisattvas, aqueles que têm um amor infinito, uma compaixão incomensurável pela nossa humanidade. E então o Senhor Buda resolveu permanecer conosco até que todos os seres, meus amigos, possam se evoluir espiritualmente nessas esferas onde nós estamos. Então, este grande festival do Vesak, meus amigos, que acontece anualmente, é um momento muito solene em que os membros da Fraternidade Branca, na lua cheia de maio, invocam a presença deste grande ser, meus amigos, que hoje habita nas regiões mais elevadas dos planos mais sutis. E ele se digna, meus amigos, a se manifestar perante uma grande congregação de mestres, de discípulos, de altos iniciados e também de peregrinos, meus amigos, pessoas comuns que se deslocam para um determinado ponto do Oriente, entre o Nepal e o Tibete, em um vale daquelas escarpadas montanhas. Ali se reúnem, alguns em corpos físicos, mas a maioria em corpos invisíveis, no seu corpo astral, no seu corpo mental, ou corpos ainda mais sutis. Nesta maravilhosa lua cheia, os iniciados ali acorrem, meus amigos, para receber a bênção do Mestre. Bênção que não se limita apenas aos membros da Grande Fraternidade Branca, meus amigos, que são a muralha espiritual que protege espiritualmente a nossa humanidade, que eleva com as suas instruções o gênero humano. Mas essa bênção se espalha por todo o mundo. E nós vemos que nesses dias das luas cheias de abril, de maio, de junho e também a de julho, onde ocorrem outros momentos iniciáticos,
percorre, meus amigos, uma grande paz por todo o mundo. Todos aqueles que meditam, que fazem as suas preces, sentem nestas luas cheias uma paz mais profunda, uma paz que é enviada com as bênçãos dos santos seres. E no livro que nós estamos estudando nesta fase do programa Lux Esotérica, que é Aos Mestres e a Senda, Charles Webster Leadbeater faz exatamente uma descrição do que é o Vesak, meus amigos. E ele nos diz o seguinte sobre este festival: a ocasião escolhida para este prodigioso jorro de energia é a lua cheia do mês indiano de Vasak ou Vesak, que comumente corresponde ao nosso mês de maio, quando ocorre o aniversário de todos os acontecimentos mais importantes da vida terrena do Senhor Buda, que foram o seu nascimento, o seu atingimento do Budado e o seu desenlace do corpo físico. E todos os membros da grande fraternidade branca, exceto aquele que é chamado o Rei do Mundo e os seus 3 grandes discípulos, todos os grandes mestres e iniciados, meus amigos, acorrem àquele ponto do Oriente e assistem habitualmente a esta cerimônia. E não há motivo para que qualquer de nossos adorosos irmãos não possam presenciá-la em seus corpos astrais. Aos que se confiou o segredo, procuram geralmente dispor as coisas de maneira a fazer seus corpos físicos adormecerem mais ou menos 1 hora antes do momento exato da lua cheia e não serem perturbados até cerca de 1 hora após. E assim, meus amigos, existe um local que é exatamente onde ocorre o festival de Vesak. E sobre esse local, Leadbeater nos informa: o lugar escolhido é um platô rodeado de colinas não muito altas, ao norte dos Himalaias, não longe da fronteira do Nepal e cerca de 640 quilômetros a oeste da cidade de Lhasa. O pequeno platô é de configuração toscamente oblonga, de uns 2 km de comprimento por um pouco menos de 1 km de largura. O terreno declina ligeiramente do sul para o norte e é na maior parte árido e pedregoso, salvo em alguns pontos cobertos com escassa vegetação. Um riacho corre pelo lado ocidental desse platô e atravessa ao seu ângulo noroeste e sai pelo meio do lado setentrional, através de um desfiladeiro coberto de pinheiros, até atingir um lago a uns quilômetros de distância. E sobre este local, meus amigos, realmente ele é muito aprazível e, obviamente, muitos budistas, principalmente budistas tibetanos, sabem desse festival e para esse local eles também acorrem. Apesar deles não poderem enxergar com os seus olhos físicos esta cerimônia, mas todos ali acampam com intensa devoção e percebem, meus amigos, quando chega o momento realmente do plenilúnio, da lua cheia, as bênçãos espirituais que são derramadas ali. E nos diz também Leadbeater: algumas horas antes da lua cheia, os peregrinos se aglomeram em parte desse platô e se sentam quieta e ordenadamente no solo, cuidando de deixar um largo espaço livre diante do altar que ali se encontra. Geralmente comparecem diversos lamas que aproveitam o ensejo para fazer palestras àqueles que estão ali presentes. 1 hora antes do exato momento do plenilúnio, começam a chegar
as formas astrais, entre as quais se encontram as dos membros da Fraternidade Branca, alguns dos quais se materializam para que os peregrinos os possam ver. Estes se ajoelham e se prostram em sua presença. A miúde, nossos mestres e alguns ainda superiores a eles, condescendem nesta oportunidade em conversar com seus discípulos e com outros presentes. Entre mentes, os para isso designados dispõem o altar para a cerimônia, cobrindo-o de formosíssimas flores e colocando uma enorme grinalda do sagrado lótus em cada ângulo. No centro se coloca uma magnífica concha de ouro cinzelado, cheia de água, e deixa-se diante dela um espaço sem flores. E aí está disposta, meus amigos, o altar aonde oficia aquele que é atualmente o instrutor dos anjos e dos homens, o Cristo, conhecido no Oriente como o Senhor Maitreya. Ele que concede, meus amigos, com o seu poder, as duas primeiras grandes iniciações na Fraternidade Branca. Então, o Cristo não é exclusividade apenas da religião judaico-cristã, meus amigos, mas ele é também aquele que responde pelas religiões também do Oriente. O seu reinado, então, é global, é planetário, e ali ele também está para oficiar esse grande e maravilhoso ritual. E sobre ele o Leadbeater continua nos relatando. Cerca de meia hora antes do momento do plenilúnio, há um sinal do Mahashohan. Os membros da fraternidade se reúnem no espaço livre do centro do platô, ao norte do altar, e colocam-se em 3 fileiras num amplo círculo, de frente para o altar, estando o círculo externo composto dos membros mais novos da fraternidade, e ocupando os oficiais superiores certos pontos no círculo interno. Depois se cantam em idioma Pali alguns versículos das escrituras budistas, e ao terminar o canto, materializa-se o Senhor Maitreya no centro do círculo, com o cetro do poder em suas mãos. E sobre o cetro do poder, Leadbeater nos informa: este maravilhoso símbolo, o cetro do poder, é de alguma maneira um centro ou fulcro físico para as energias vertidas pelo Logos planetário, o espírito do nosso planeta, e foi magnetizado por ele há milhões de anos, quando pela primeira vez pôs a onda de vida humana em movimento ao redor de nossa cadeia de mundos. E então continua a descrição sobre o ritual, meus amigos, quando Leadbeater nos diz: ao materializar-se o Senhor Maitreya no centro do círculo, todos os adeptos, os mestres, se inclinam reverentemente ante ele, e canta-se outros versos. Enquanto perdura o canto, o círculo interior de adeptos se divide em 8 segmentos para formar uma cruz dentro do círculo exterior, cujo centro continua sendo ocupado pelo Senhor Maitreya. No imediato ato seguinte deste pomposo ritual, a cruz se converte em triângulo, em cujo vértice próximo do altar se coloca o Senhor Maitreya. Sobre o altar ele deposita reverentemente o cetro do poder, que vem diretamente de Shambhala. No espaço contíguo, a concha de ouro, e o triângulo de mestre se transforma numa figura curva, em que todos ficam de frente para o altar. No movimento seguinte, a figura curva se transforma num triângulo invertido, tal qual o selo de Salomão com 2 triângulos entrelaçados. Embora
seja, obviamente, né, possível para nós imaginar como esses dois triângulos se formam, compostos pelos iniciados que estão ali realizando o ritual. O triângulo invertido muda-se depois na estrela de 5 pontas, cujo vértice meridional próximo do altar é ocupado pelo Senhor Maitreya, e os demais dignatários ou Chohans ocupam os 5 pontos de intersecção dos lados. Acrescentamos aqui os diagramas que são desse ritual, meus amigos, que são círculos, né? A cruz, depois um triângulo, depois 2 triângulos entrelaçados e finalmente a estrela de 5 pontas, a estrela da iniciação, a estrela que brilha sobre a cabeça de todos os iniciados da grande fraternidade branca, esta que é a marca invisível, vista apenas pelos clarividentes, meus amigos, sobre a cabeça daqueles que receberam essa grande iniciação. E ao chegar a este 7º e final ato, cessa o canto, e após alguns instantes de solene silêncio, o Senhor Maitreya empunha o cetro de poder e, levantando-o acima da cabeça, exclama em voz sonora e na língua pálida: tudo está pronto, vem, ó mestre. Com esta frase, meus amigos, então o Senhor Maitreya invoca a presença do Senhor Buda, aquele que habita hoje em planos tão elevados que realmente nem a nossa imaginação consegue imaginar quão sutis são os planos que ele habita. E nesse momento é invocada a sua presença para que ele dê a bênção anual. Depois, ao redor do novo e do ígneo cetro, no exato momento do plenilúnio da lua cheia, aparece o Senhor Buda como uma gigantesca figura flutuando no espaço precisamente acima das colinas meridionais. E há que se lembrar, meus amigos, que a aura, as energias áuricas que envolvem o Senhor Buda são realmente extraordinárias e são realmente quilométricas, é a única maneira de descrevê-las. Aqueles que tiveram a oportunidade de visualizar essa aura, meus amigos, dizem que elas têm cerca de 3 milhas ou cerca de 5 quilômetros de extensão. Então, quando Leadbeater menciona que ele se aproxima pelos lados das colinas, exatamente ele tenta descrever a aproximação desta gigantesca aura, então vai se aproximando do ambiente onde está acontecendo o ritual. Então, só repetindo, nesse momento, como uma gigantesca figura flutuando no espaço, precisamente acima das colinas meridionais, aparece o Senhor Buda. Os membros da fraternidade se inclinam com as mãos juntas e a multidão atrás deles se prostra de rosto no solo. E assim permanece enquanto os cantos entoam os 3 versículos que o próprio Buda havia ensinado ao seu discípulo Shatta durante a sua última vida terrena, e que diz o seguinte: o Senhor Buda, o sábio dos Sakyas, é o melhor dos instrutores da humanidade. Ele fez o que tinha de fazer e passou para outra orla, o Nirvana. Ele está cheio de fortaleza e energia. Eu tomo o Buda por meu guia, ele que é o bem-aventurado ser. A verdade é imaterial. Ela nos liberta da paixão, do desejo e da tristeza. É imaculada, doce, simples e lógica.
Eu tomo esta verdade por guia. Tudo quanto se dá às 8 categorias dos nobres seres, que aos pares formam os 4 graus e conhecem a verdade, traz realmente grande recompensa. Eu tomo por guia essa fraternidade dos nobres seres, ou seja, a grande fraternidade branca. E aí, meus amigos, vem o momento da sublime bênção que concede anualmente o Senhor Buda. E Medibiter então nos informa o seguinte: depois a multidão se levanta e contempla a presença do Senhor, o Senhor Buda, enquanto a fraternidade canta em benefício do povo as nobres palavras do Mahanangala Sutta, que foi assim traduzido pelo professor Rhys Davis. Esse que é, meus amigos, um sutra que realmente sumariza a grande mensagem, a grande doutrina do Buda, que ele propagou pelo mundo aos seus discípulos e para toda a humanidade quando ele atingiu esse excelso grau do Budado. E a grande bênção diz o seguinte: em seu anseio pelo bem, muitos anjos e homens têm ressaltado várias coisas dignas de bênçãos. Esclarece-nos, pois, ó Mestre, qual é a maior bênção? E o texto que é cantado diz o seguinte: não servir os insensatos, mas servir aos sábios, honrar os merecedores de honra, esta é a maior bênção. Morar em país ameno, ter feito boas obras no nascimento anterior, ter uma alma cheia de retos desejos, esta é a maior bênção. Muito discernimento e muita educação, domínio próprio e mente bem disciplinada, palavras amáveis e benditas, esta é a maior bênção. Ajudar o pai e a mãe, acarinhar esposa e filho, seguir uma vocação pacífica, esta é a maior bênção. Dar esmolas e viver retamente, auxiliar os parentes, praticar atos irrepreensíveis, esta é a maior bênção. Abominar o pecado e cessar de praticá-lo, abster-se de bebidas embriagantes, ser incansável na prática do bem, esta é a maior bênção. Reverência e humildade, contentamento e gratidão, ouvir a lei nas ocasiões devidas, esta é a maior bênção. Ser longânimo e dócil, associar-se aos tranquilos, palavras religiosas nas ocasiões devidas, esta é a maior bênção. Autodomínio e pureza, conhecer as 4 nobres verdades, realizar o nirvana, esta é a maior bênção. Sob o golpe das mutações da vida, manter-se a alma incomovível, sem paixão nem tristeza, mas segura, esta é a maior bênção. Em todas as partes invencível, é aquele que assim procede. Em todas as partes ele anda segura, e sua é a maior bênção. E assim, meus amigos, preenche a mente de todos os presentes com estas nobres palavras que sumarizam aquilo que realmente ensinou o Buda. Ele que pregou, meus amigos, por cerca de 80 anos, tendo morrido provavelmente de velhice. Diferentemente de outros instrutores, o Buda teve tempo de percorrer muitos locais na Índia, de peregrinar, de pregar, de ser seguido pelos seus discípulos e ter realmente
consignado à humanidade muitas e muitas informações e muitas bênçãos. E ainda, finalizando esse ritual, meus amigos, Leadbeater ainda nos informa: a figura que flutua sobre as colinas é de enorme tamanho, mas reproduz exatamente a forma e características do último corpo que o Senhor Gautama Buda usou na terra. Ele aparece com as pernas cruzadas e as mãos juntas, vestido com o manto amarelo dos monges budistas, mas deixando desnudo o braço direito. Não é possível descrever exatamente o aspecto do rosto, em verdade divino, pois harmoniza a sabedoria e o amor, a serenidade e a fortaleza numa só expressão, que reúne tudo quanto podemos imaginar de divino. A cor do rosto é de um branco amarelo e os traços claramente delineados. A fronte larga e nobre, os olhos rasgados, brilhantes e intensamente azuis, o nariz levemente aquilino, os lábios vermelhos e firmemente cerrados. Mas tudo isso só nos mostra a máscara corpórea e apenas nos dá uma ideia do vívido conjunto. O cabelo é negro, quase azulado, mas não comprido como se usava na Índia, nem raspado como o dos monges orientais, senão cortado até um pouco antes de chegar aos ombros, partido pelo meio e estendido da frente para trás. Disse que quando o príncipe Siddhartha deixou o lar paterno em busca da verdade, agarrou sua longa cabeleira e cortou-a acima da cabeça com um golpe de sua espada, e que desde então a conservou no mesmo comprimento. E com relação ainda, meus amigos, a essa divina aparição, Leadbeater também nos diz: uma das mais surpreendentes características dessa maravilhosa aparição é a esplêndida aura que circunda a figura. Dispõe-se em esferas concêntricas, tal qual as auras de todos os seres altamente evoluídos, como foi descrito no livro de Leadbeater, o homem visível e invisível. Mas a disposição de suas cores, da aura do Senhor Buda, é única. A figura está englobada de luz, que é ao mesmo tempo deslumbrante e transparente, tão brilhante que a vista dificilmente pode fixar-se nela. E, no entanto, através dela, o rosto e a cor do manto se distinguem com perfeita clareza. Circunda tudo isso uma faixa de glorioso ultramarino. Depois, em sucessão, ouro amarelo, riquíssimo carmesim, puro branco argênteo e um magnífico escarlate. Todos são, por certo, realmente esferas, embora aparentando faixas quando observadas contra o céu, irradiando em ângulos retos. Fora de todos estes estão os raios de todos os matizes entremesclados e disseminados com cintilações de verde e violeta, como observamos ao atentar para toda essa beleza, meus amigos, dessa visão. Então, meus amigos, esse é o momento em que anualmente o Senhor Buda se digna, meus amigos, invocado pelo instrutor do mundo, o atual Cristo, o Senhor Maitreya. Nesse momento energético de tão grande intensidade, se manifesta uma vez mais o Senhor Buda. E diante de nós, meus amigos, está esse paradigma. O paradigma que nos é colocado pelo Senhor Buda, que tão bem, meus amigos, pregou a sabedoria entre nós. Então, compete a cada um de nós, nas suas meditações pessoais, nas suas preces, elevar a sua consciência
e sintonizar, meus amigos, essa energia maravilhosa que nós sentimos no dia de hoje. Então, sempre que vocês observarem como nessa noite é possível a lua cheia, meus amigos, saibam que em todas as luas cheias do ano, nessa oportunidade estão acontecendo grandes expansões de consciência, grandes iniciações que são promovidas pelos mestres da grande fraternidade branca. É um momento em que as energias negativas da lua, meus amigos, a lua que nada mais é do que o resquício de um enorme planeta em que nós habitávamos num passado muito remoto e que foi totalmente destruído por uma colisão cósmica e que com a sua matéria proveu a matéria para que se formasse o planeta Terra. Então ali não restou, meus amigos, nada mais do que um resto. A Lua, o atual satélite da Terra, é apenas um cadáver de um planeta que no passado foi muito maior, foi muito mais ativo. Então, nesse momento da lua cheia, onde a Terra está exatamente entre o Sol de um lado e a Lua do outro, se neutraliza, meus amigos, a energia negativa da Lua. Então, nós podemos nos sintonizar mais profundamente e também o nosso corpo, meus amigos, responde prontamente a esse alinhamento, porque as energias criativas do nosso corpo ficam mais intensas. Da mesma forma que as marés nos dois lados do planeta, meus amigos, são cheias quando acontece esse posicionamento da Lua, o nosso corpo também fica com energia intensificada. Então, muito bem sabem os médicos que há muito mais partos, há muito mais emergências, muito mais acessos até de loucura, meus amigos, nesses dias da lua cheia, porque as nossas energias ficam mais intensas. Então nós devemos procurar, meus amigos, nos organizar. Nós devemos procurar nos dias que antecedem a lua cheia e nos dias um pouco após a lua cheia, fica muito mais fácil meditar, muito mais fácil realmente se aprofundar. Então nós devemos usar esse conhecimento em nosso benefício, e nessa lua cheia de maio, meus amigos, fica ainda muito mais fácil, porque nós sabemos que exatamente nessa lua cheia os mestres da grande fraternidade branca, os grandes iniciados, estão todos reunidos, invocando aquele que é chamado o mestre dos mestres, o Senhor, aquele que foi outrora o Senhor Gautama, meus amigos, a joia, a flor da nossa humanidade, que fez o programa iniciático, meus amigos, aquilo que nós, homens comuns, levaremos mais de 700 encarnações para cumprir, meus amigos, o Senhor Buda fez em apenas 500. Então, durante muitas e muitas encarnações, ele fez sacrifícios, ele se dedicou a obras altruístas, principalmente à elevação espiritual da humanidade. E foi por isso, meus amigos, não por acaso, não realmente por um evento fortuito, mas aquela vida, meus amigos, há 2.600 anos atrás, foi um momento em que o Senhor Gautama colheu o fruto, meus amigos, do que ele plantou, que foi a sabedoria, que foi a fraternidade, que foi a elevação espiritual. Ele que trouxe verdadeiramente esta doutrina, meus amigos, que ilumina todos nós, as chamadas 4 nobres verdades. São 4, meus amigos, as verdades que podem fazer com que o homem, verificando a sua condição, comece a caminhar rumo à iluminação. A primeira grande nobre verdade
é que o homem, meus amigos, sofre, que existe a dor, que existe o sofrimento e que nós vivemos nesse mundo. Para cada prazer que nós temos que passar por uma série, meus amigos, de sofrimentos, de limitações. Então, a infelicidade, o sofrimento, a tristeza matiza, meus amigos, caracteriza a nossa vida aqui nesse mundo das aparências, nesse mundo tridimensional. Então, o ser humano precisa buscar a sua realização, pois a segunda nobre verdade que pregou o Buda é que esse sofrimento, essa tristeza, meus amigos, ela pode cessar. E ela cessa, meus amigos, quando nós realmente constatamos exatamente que ela existe. E a terceira nobre verdade, meus amigos, que é o que causa, meus amigos, esse sofrimento e o que pode nos levar a sofrer, a sair da tristeza e do desalento, meus amigos, é o nosso desapego, meus amigos, de todos os desejos, de tudo aquilo que nos liga às coisas ilusórias e às coisas impermanentes. Pois, ao constatar na segunda nobre verdade que o sofrimento pode desaparecer, meus amigos, ele constata que pode desaparecer o sofrimento pelo desapego. Então, ao cessarem os desejos, ao cessarem as nossas peias, os nossos apegos, meus amigos, rompem-se os grilhões. E aí, meus amigos, nós podemos trilhar a senda óctupla, que é a quarta nobre verdade que pregou o Buda. A senda óctupla, meus amigos, que prega que o ser humano deve ser reto, deve ser correto em todas as suas atividades, em todos os seus desejos, em todos os seus pensamentos. Deve haver um reto ganhar, meus amigos, do pão que nos alimenta no dia a dia. Deve haver um reto desejo, meus amigos, com relação às coisas. Deve haver, meus amigos, um correto pensamento. Nós não devemos nos limitar por pensamentos que nos ligam à matéria. E principalmente, meus amigos, deve haver práticas que nos levem à nossa essência. Existem 3 práticas, meus amigos, que são os 3 últimos tópicos do caminho óctuplo, que levam o homem, meus amigos, passo a passo a se aproximar da característica que tão claramente, meus amigos, desenvolveu o Buda. E essas 3 práticas, meus amigos, são a correta concentração, a reta meditação e a correta e reta, meus amigos, transcendência, ou aquele estado, meus amigos, que além da meditação nos leva à contemplação. Ou seja, reta concentração, reta meditação e reta contemplação completam, meus amigos, a libertação do homem dos apegos, das ilusões e das coisas transitórias. Então, meus amigos, nós podemos inclusive estender, meus amigos, essa sabedoria que é suprema também ao que ensinou o instrutor do mundo. Se nós juntarmos, meus amigos, as 4 nobres verdades que pregou o Buda, aqueles 2 mandamentos, meus amigos, que deixou o Cristo, o Senhor Maitreya, quando ele se associou ao corpo do Mestre Jesus, nós teremos, meus amigos, a chave da nossa evolução, a chave da nossa libertação aqui na Terra. Pois o Divino Cristo, meus amigos, ensinou que nós devemos amar. Amar, meus amigos, é a prática que também
nos leva ao desapego, que nos leva a rompermos os grilhões e esta senda, meus amigos, interminável da roda de Sansara. O Cristo, meus amigos, ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa energia. Pois assim, meus amigos, nós estaremos relembrando e nos ligando com a nossa fonte. E em segundo lugar, meus amigos, amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, o amor que se estende ao alto como uma grande devoção. E o amor, meus amigos, lançado como compaixão para o nosso semelhante, da mesma forma como nós também devemos nos amar, meus amigos. A nossa autoestima também é muito importante. Então, meus amigos, se nós juntarmos de uma maneira comparativa, de uma maneira sábia, aquilo que ensinou o Senhor Gautama, o divino Buda, o primeiro iluminado pleno, meus amigos, da nossa humanidade, com aquilo que ensinou Cristo, nós teremos um caminho totalmente iluminado, meus amigos. Então, só podemos agradecer, meus amigos, que existam entre nós esses mestres, que eles periodicamente se manifestem na nossa humanidade como avatares, como instrutores, como fomentadores de novas filosofias, de novas religiões e principalmente, meus amigos, porque diariamente, saibam, meus amigos, os mestres entram em estado de meditação e abençoam toda a humanidade indistintamente. A todos os seres humanos de todas as classes sociais, de todas as etnias, quer estejam encarnados ou desencarnados, e também, meus amigos, abençoam todos os outros reinos que evoluem conjuntamente conosco sobre esse planeta. E nós, meus amigos, devíamos nos espelhar naquilo que fazem os mestres, meus amigos. Pelo menos uma vez por dia, meus amigos, nós deveríamos nos lembrar de tudo isso. Quando der, meus amigos, aqueles horários que também são mais propícios à meditação, às 6 da manhã, quando o sol está no Oriente, ao meio-dia, quando o sol está no zênite, e às 6 da tarde, quando o sol está no Ocidente, nós deveríamos nos recordar, meus amigos, da nossa divindade. Nós deveríamos relembrar do que ensinou o Senhor Buda através das 4 nobres verdades. E nós deveríamos relembrar, meus amigos, do que ensinou Cristo, de que nós devemos amar. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar os nossos irmãos, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. E aí, meus amigos, nós deveríamos estender a mão para aonde estiver o sol e ali, meus amigos, invocar o seu poder, que do céu, do alto, vem o poder de Deus, e da terra embaixo também, meus amigos, vem o poder do Logos planetário. Extraiam, meus amigos, com a sua mente, com o seu corpo, o poder que vem do sol. Concentrem esse poder, extraindo também o poder que vem do centro da terra. Concentrem essas duas correntes nos seus corações e estendam, meus amigos, as suas mãos e abençoem o mundo. Abençoem aqueles que estão ao seu redor. Abençoem os seus parentes. Abençoem aqueles que convosco trabalham. Abençoem a todos os seres da humanidade, principalmente aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nas casas de repouso, que estão
padecendo, meus amigos, de todo tipo de desarmonia física, mental e espiritual. Ergam as suas mãos, meus amigos, e abençoem. Em nome dos santos seres, em nome dos mestres, em nome de Deus, esparjam esta energia que vocês concentrarem, que vocês extraírem de cima e do alto e de baixo, no centro da nossa terra, a fonte, as duas grandes fontes, meus amigos, energéticas, das quais nós podemos extrair força. E abençoe, meus amigos, assim como nós fazemos nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Divino Cristo, que o Divino Buda, meus amigos, iluminem e abençoem todos vocês. Só podemos agradecer este imenso prestígio, meus amigos, esse imenso carinho que nos une nesse momento onde nós estamos juntos, comemorando esse plenilúnio do mês de maio, onde a grande fraternidade branca está unida, invocando a bênção do Senhor Buda. Que nós possamos, nos próximos instantes, entrar em meditação, entrar em comunhão com a nossa alma e então, meus amigos, fruir essa bênção que está no ar e que nós possamos levá-la para todos os nossos seres queridos e para todos os que sofrem. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos vocês e nós vamos tocar nos próximos minutos músicas altamente relaxantes para que vocês possam ter o seu momento, meus amigos, pessoal de comunhão com o seu eu interno e com Deus, para que todos nós recebamos essa bênção que vem, meus amigos, do Oriente, que vem do Senhor Buda, que vem do Senhor Cristo. Muitíssimo obrigado. Nós estamos encerrando nesse instante o programa Lux Esotérica de hoje, que comemorou junto com vocês este grande festival do Vesak. Que ele possa ser uma realidade, não só hoje, mas em todos os dias que houver a lua cheia, meus amigos, e em todos os dias que nós relembrarmos que dentro do nosso peito está a nossa chispa divina. E vamos fazer a nossa última vibração, procurando compreender o significado destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja. Muitíssimo obrigado uma vez mais e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.